capítulo 3, e vamos ler o versículo 7 e o versículo de número 8. Glória a Deus. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7 e 8. Enquanto vocês procuram, louvado seja Deus por estarmos na presença do Senhor, para cultuarmos a Deus mais uma vez. Agradecer a Deus pela vida da igreja, agradecer a Deus também pela vida dos visitantes que estão nos honrando com a sua presença. Eu vejo aqui em especial a vida do Lucas, da sua companheira que estão aqui. Que Deus abençoe. Tá bom? E vamos lá, gente. Todos encontraram? Acho que é melhor acompanhar no projetor, né? Porque fica melhor, que às vezes tem versão diferente e tem uma diferença, né? Então você acompanha a leitura do projetor, tá bom? Diz assim: mas o que para mim era ganho, reportei perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo. Amém. Você pode se assentar esta noite. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, esta noite eu peço que o Senhor, Ele manifeste a sua palavra aos nossos ouvidos, a palavra de Hebreus 4:12, como uma espada de dois gumes. Que a palavra do Senhor não venha tocar apenas no nosso superficial, não venha ser apenas uma superficialidade em nossas vidas, mas que ela possa penetrar em camadas, que ela possa entrar de uma maneira que venha dividir nossa alma, o nosso espírito, juntas e medulas, e que ela venha discernir os pensamentos desta noite e a intenção dos nossos corações. Que o Senhor fale conosco na profundidade. O tema da mensagem é: quando Cristo vale mais do que tudo. Quando Cristo vale mais do que tudo. Veja bem, esse homem que escreveu a carta aos Filipenses, é dada a ele praticamente a autoria de quase a metade do Novo Testamento. Paulo, se não me falha a memória, ele escreveu 11 cartas, e dentre elas está a carta aos Filipenses. Esse homem que nós aprendemos a admirar como exemplo de fé, como homem dedicado ao Senhor, como homem que Deus levantou para ensinar a igreja, para ser um doutrinador, dar a espinha dorsal da doutrina da igreja de Cristo. Esse homem que nós passamos a honrar e admirar tanto, que nós às vezes colocamos no nome dos nossos filhos, para que ele seja pelo menos parecido com a vida de quem foi o apóstolo Paulo. Mas esse homem, ele teve que tomar uma decisão, como um dia todo ser humano deve tomar uma decisão. Porque nós entendemos dentro das Escrituras Sagradas que este homem que disse que Cristo é tudo para ele, que vale mais do que qualquer coisa, este homem, ele odiava Jesus. Eu não estou falando que Paulo não era simplesmente, ele não simpatizava com o cristianismo. Eu não estou falando que Paulo não gostava do cristianismo. Não, eu estou afirmando que Paulo odiava Jesus e o cristianismo. Um ódio tão grande, mas tão grande, que a Bíblia relata em Atos capítulo 9, que ele pediu
quem és tu, Senhor? Aí Jesus fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. E novamente responde: Senhor, o que queres que eu te faça? Como é que pode, irmão, uma pessoa diante de Jesus e automaticamente parece que nos trala de dedos, começa a reconhecer Ele como Senhor? Sabe o que é isso? Eu entendo da vida do apóstolo Paulo, que naquele momento ele entendeu e tomou uma decisão importante na sua vida. Que todo o conceito, tudo aquilo que ele ouvia falar de Jesus, que as pessoas falavam, ou que ele mesmo entendia a respeito de Jesus, a partir daquele momento caiu por terra. Ele abandonou todo o conceito, todo o pensamento, e ele passou a crer e ver Jesus de uma maneira diferente. Isso se chama conversão. Aí o apóstolo Paulo, convertido, ele escreve essa carta linda. Diz a história que ele estava preso, ele estava preso quando escreveu a carta aos Filipenses. Aí no capítulo 3, versículo 7 e 8, ele diz assim, ó: mas o que para mim era ganho, reportei por perda por Cristo. Na verdade, eu também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória para ganhar Cristo. Aqui Paulo já lhe fala de uma maneira diferente. Paulo, ele abandonou tudo por Jesus. Paulo abandonou seus status. Ele era fariseu. Fariseu era uma das repartições religiosas de Israel, que era considerado muito zelosos da lei. Ele era fariseu, aprendeu aos pés de Gamaliel, era da tribo de Benjamim, mas todo esse conhecimento que ele adquiriu, essa sua posição, tudo, ele disse que não era nada. Mas não só isso, Paulo, ele abandonou toda a sua vida, tudo, viver para Jesus. E o interessante aqui que o texto que eu li usa a palavra, ele diz aqui no versículo 8: e todas essas coisas considero como escória. O que é uma escória? Veja bem, escória é uma impureza da fundição de alguns metais. Por exemplo, da prata. Quando se funde a prata, deixa aquela sujeira, aquela impureza. Então isso é escória. Então Paulo diz que tudo aquilo que ele tinha e tudo aquilo que ele deixou não passava de uma simples escória, de uma impureza. Já em outras versões usa uma palavra um pouco mais forte. A versão que nós lemos no reto projetor falou que ele considerava como esterco. E o que é esterco? É excrementos, é fezes, é aquilo que não tem valor, é aquele dejeto que sai, que ninguém dá valor a ele. Então Paulo, ele dizia: olha, tudo isso que eu tinha não passava de esterco, de algo sem valor, porque valor agora eu tenho, mas é Jesus. Louvado seja Deus, é Jesus. Aleluia. E exatamente, às vezes nós vemos para o culto, nós estamos aqui esta noite, todo mundo está bem trajado, está bonito, graças a Deus, mas lembramos uma coisa, que tirou Jesus de nós não somos nada, não passamos de miseráveis pecadores. O que nos torna valiosos e preciosos, e que nos faz sermos alguma coisa, é porque Jesus está em nossas vidas. Porque o próprio Cristo disse:
pessoas cheias de falhas e defeitos. Se nós temos algum valor, está na pessoa bendita de Jesus. Então, nós tomamos uma decisão também de segui-lo. Louvado seja Deus por isso. Agora, interessante, irmãos, que Paulo, ele foi transformado. Paulo, ele foi transformado. Ninguém vai dizer que Jesus vale mais do que tudo sem ele passar por uma transformação. Mas essa transformação, ela vem na consciência. Na consciência. Eu sei que a Bíblia relata que o reino de Deus, ele é alcançado com esforço. Mas ninguém vai se esforçar por algo que ele não tem consciência do valor que tem. Então, antes de Paulo situar a sua vida em prol do reino de Deus e de Jesus, ele teve a consciência dele tocada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo conscientizou ele da decisão de professar e seguir a Jesus. Parecido com a parábola do tesouro escondido. Jesus, ele contou em Mateus 13:44 a parábola do tesouro escondido. Jesus disse que o reino dos céus é semelhante ao homem que encontrou um tesouro e escondeu ele no campo. E pelo gozo ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Por quê? Porque na parábola se entende, o homem entendeu que ele pegou aquele tesouro, escondeu e vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo, porque ele sabia o valor não do campo, mas do tesouro que estava no campo. E o reino de Deus é esse tesouro precioso. E o reino de Deus, como Jesus uma certa vez foi interrogado pelos fariseus, em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, os fariseus perguntaram: Senhor, como virá o reino de Deus? Jesus disse que o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior, ele é ali ou ele é acolá. Mas Jesus disse que o reino de Deus estará dentro de nós. E o reino de Deus, ele se revela em Jesus, em nossas vidas. E aí que houve essa consciência. Irmão, tem gente que acha que ele conhece o plano dele, o plano que Jesus tem na vida dele. Tem gente que acha que conhece o que Deus tem na vida dele. Não conhece, não sabe. Tem gente que espera um dia tomar a decisão com Jesus quando sentir um toque, sei lá, algo diferente, um arrepio, uma espinha dorsal, sabe? Ele quer, algum sentimento diferente para aquele tomar uma decisão com Jesus. Aí ele acha que ele conhece realmente o plano que Jesus tem na vida dele. Não conhece, porque quando nós passamos a conhecer o que Cristo tem na nossa vida, nós fazemos que nem Paulo, a gente toma uma decisão naquele momento. A gente toma uma decisão naquela hora. Não tem esse negócio de vou pensar, não. Não tem esse negócio que eu vou ver, sabe? Eu não estou preparado, não. Nem agora, não. A gente não sabe, porque quando nós entendemos, nós sofremos a conscientização pelo Espírito de Deus, a gente toma uma decisão naquele momento. Porque eu estou falando de um homem que simplesmente ele não visitava a igreja, as sinagogas que ensinavam Jesus. Paulo ele não via de Jesus. Paulo ele não via para os cultos de domingo, ouvia o evangelho das igrejas, não. Paulo ele odiava Jesus ao ponto que ele não queria que ninguém falasse dele. Mas esse homem cheio de ódio e raiva por Jesus, quando o Espírito de Deus tocou a consciência nele, ele se dobrou e disse: eu quero Jesus. Porque a partir daquele momento, de fato, ele entendeu o plano da salvação para a sua vida. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, perseguindo os cristãos, mandando matar.
mas naquele momento, realmente ele entendeu o plano do Senhor para a sua vida e tomou uma decisão. Então o reino de Deus se adquire por esforço. Para entrar vai ter que se esforçar, mas para tomar decisão com Jesus não vai haver esforço, é conscientização, é diferente. Você vai lutar para chegar lá, mas para iniciar a tua caminhada com Jesus não é por força nem por violência, é uma ação do Espírito Santo te conscientizando. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Aqui no nosso município tentaram implementar o uso do capacete pela força. Fiscalizações. Se fosse pego, poderia responder criminalmente, poderia ser preso se não tivesse um capacete, poderia ser multado, poderia perder o veículo. A partir que parou as fiscalizações, a maioria esmagadora deixou de usar o capacete, porque usavam, não é pela consciência que o capacete ele livra você de um acidente, 70% de lesões graves na cabeça, ou 42% do risco de levar óbito se você estiver usando o capacete. O capacete vai te proteger. Só que as pessoas usavam não é pela consciência do bem que estava usando aquele capacete, estava usando por causa da força. Aí só foi a força ser retirada, aí a maioria das pessoas pegaram seu capacete, investiram o dinheiro nele e jogaram o dedo no canto da casa. Fica aí capacete, eu não preciso de tudo. Como se a gente soubesse o dia e a hora nós fazer um acidente, né, irmão? Por quê? Porque muita gente não foi conscientizada. Porque a partir que nós somos conscientizados daquilo é importante para nós, não precisa usar força. Por que muita gente ouve o Evangelho, sabe do propósito, da importância de seguir a Jesus, e ainda assim não toma decisão? Porque tomar decisão com Jesus é conscientização, não é força. Ninguém vai ser obrigado a aceitar Jesus. Ninguém vai ser tomado pela força. Ninguém vai colocar algo na sua cabeça para dizer: tu aceita Jesus. Porque aceitar Jesus é uma conscientização através do Espírito, te convencendo que você não pode viver sem Jesus, que você precisa da salvação de Jesus, que vida eterna só tem em Jesus. E muita gente, o Espírito Santo não consegue atingir a consciência de muitos, porque as pessoas continuam ainda achando que não precisam viver com Jesus, que não precisa entregar sua vida a Jesus, que não precisa voltar-se para Jesus, que está indo muito bem a sua vida sem Jesus, mas esquece daquilo que o apóstolo Paulo nos ensina: o maior de todos os tesouros e valor é Jesus. Paulo ele disse que o resto não passava de nada, porque como diz aqui no versículo 8: pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que eu possa ganhar Cristo. Jesus, ele vale mais do que tudo. Aleluia, Jesus. Sim ou não? Vocês concordam com o apóstolo Paulo? Sim. Louvado seja Deus. Não estou convencido não. Pastor Raí, Jesus, ele é tudo, sim ou não na sua vida? Sim, com certeza. Já puxaram, Jesus é tudo ou não na sua vida? Sim, com certeza. E você? Jesus, ele realmente, verdadeiramente, Glória a Deus. ele é tudo na sua vida, sim. Às vezes não só nossas palavras falam, nossa atitude é mais alta que nossas palavras. Grande é o teu poder. Porque não adianta às vezes nós falarmos Jesus é tudo, mas as minhas atitudes mostram que ele realmente não é prioridade na minha vida. Paulo ele não mostrou não só com palavras. Paulo ele viveu uma vida para Jesus. Paulo ele foi perseguido. Paulo ele morreu por
E até onde você está disposto por causa de Jesus? Até onde você está disposto a sacrificar? Até onde você está disposto a abrir mão? Até onde você está disposto a renunciar por Jesus? Para instruir a mamãe, redebaçu de calabaçu calabás. Até onde? Esses dias eu estava ouvindo uma canção de 4x1 que falou muito comigo. O difícil é te deixar. Me permita eu cantar para vocês aqui. Como pode alguém se afastar desse amor? Caminhou pela luz, mas depois regressou nas trevas. Se deixou abalar pelas desilusões. Conheceu o que é bom, desprezou o melhor da vida. Tua paz, teu amor, tua vida é maior que os prazeres do mundo. Difícil é te deixar, contigo tudo é bem melhor. Difícil é te deixar, meu Jesus. A vida não vale a pena sem você. Quantos deixaram ser iludidos pelas coisas desta vida, deixaram Jesus? Quantos deixaram Jesus pelas coisas desta vida, pela ilusão desta vida? Quantos provaram que era bom, provaram bom das coisas do mundo e perderam o melhor de tudo, que é Jesus? Mas esta noite o Senhor, Ele quer trazer a tua consciência. É noite de voltar-se ao primeiro amor. É noite de voltar-se aos pés de Jesus. É aí que eu vou saber realmente se Jesus é tudo para ti ou não. Porque se Jesus é tudo para mim, se eu estou afastado, eu volto hoje. Se Jesus é tudo para mim, hoje eu tomo decisão com Ele. Agora, se eu falo, as minhas atitudes falam mais alto. Se Jesus não é tudo, eu não vou tomar mais. Eu vou sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Você admira Paulo? Você admira, né? Mas olha para esses dois ciúmes que ele fez. Paulo ele dizia: para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Paulo ele disse: Cristo em vós é a esperança da glória. Paulo ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça já me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Eu estou falando de um homem que viveu para Jesus, que abandonou tudo por Jesus. Talvez um dia você tenha tomado uma decisão de seguir Jesus, mas você deixou-se levado pelas coisas deste mundo. Você conheceu o que é bom e desprezou o melhor, que foi Cristo. Você foi iludido pelas coisas deste mundo, porque tudo aqui fora é passageiro, é só ilusão. Jesus realmente é a realidade. Jesus é tudo. Eu não quero me alongar. Quero perguntar aqui esta noite: tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? De fazer que nem o apóstolo Paulo. A partir de hoje eu vou viver para Jesus. A partir de hoje eu vou me entregar a Jesus. Tem alguém que deseja voltar-se para Jesus? Você está afastado, mas esta noite o Senhor te chama para restaurar a tua aliança com Jesus. Aleluia. E eu sei que o Espírito Santo está falando com pessoas aqui esta noite.
Eu só espero que o Espírito Santo consiga te conscientizar a tomar uma decisão hoje. Ninguém vai te trazer aqui à frente à força. Arabaste calamanai. Ele basti, alabasti calamanai, xarabasti calai. Alabasti, ele basti, alabaste, alabasti calamanai. Ninguém vai te trazer a força aqui. Mas se tu fores sensível, a voz do Espírito de Deus, tu vai vir aqui. Porque o Senhor está falando contigo esta noite. Não é eu, não olhe para mim, eu sou apenas um vaso. É Jesus que está falando por você esta noite. O Espírito de Deus te chama. Tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus e reconciliar? Você está tendo a oportunidade esta noite. É hoje a sua oportunidade. Amanhã pode ser muito tarde, tá, gente? Não é desejando mal para ninguém, não, mas também às vezes é muito tarde para nós. Sua vida é limitada. Quem garante que amanhã eu estou vivo, né? Pode até acontecer que em cima do corpo que eu fui, já foi. Um infarto. Morreu numa pregação, já foi. Porque a nossa vida é limitada. Se Deus te trouxe esta noite, se Deus está falando com você, porque Ele quer uma posição sua esta noite. Louvado seja Deus, não tem? Que Deus abençoe todos. Agradeço a oportunidade.